Esse é o módulo 7 da nossa formação em Feng Shui e equivale ao módulo 2 de Chuan Kong Fei Xing, ou módulo 2 de estrelas voadoras. Essa é a aula 6 e nessa aula nós estaremos falando sobre o conceito de utilizar uma estrela para fortificar a outra. Um dos conceitos mais importantes em termos de estrelas voadoras e o mais importante em termos de análise de estrelas principalmente é o conceito de hóspede anfitrião. Sempre que nós vamos analisar uma combinação de estrelas qualquer, nós precisamos verificar qual é o tipo de uso dado ao cômodo que contém essa combinação. Se nós estamos falando de um local de uso yin, a estrela que tem prioridade na análise é a estrela montanha. Nesse caso, a estrela que está posicionada no tempo, que indica as oportunidades, e a estrela que está posicionada na água, que indica a prosperidade, serão analisadas em função dela, ou seja, serão analisadas em função da estrela montanha. Já quando, pelo contrário, se esse mesmo cômodo tiver um uso yang, a estrela que tem prioridade na análise é a estrela posicionada como dragão de água. Nesse caso, a estrela posicionada no tempo, que indica as oportunidades, e a estrela posicionada na montanha, que indica as pessoas e os relacionamentos, serão analisadas em função da estrela posicionada no dragão de água. Um outro conceito extremamente importante nessa questão da análise é o fluxo da energia. Uma propriedade do Qi é que ele segue preferencialmente no fluxo de geração da energia. Quando nós temos, como no exemplo anterior, madeira, fogo e terra juntas, a madeira gera o fogo que gera a terra. Dessa forma, a madeira não vai atacar a terra porque ela estará ocupada gerando fogo. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos num local qualquer a combinação 3 na montanha, 9 no tempo, 8 na água. Nesse caso, o 3 está associado à madeira, o 9 ao fogo, o 8 à terra. Preferencialmente, o fluxo da energia é a madeira alimenta o fogo e o fogo alimenta a terra. E por isso o 3 não vai poder atacar o 8. Nós não precisamos nos preocupar com a interpretação de que isso pode causar problemas para o filho mais jovem. Quando as estrelas seguem a sequência do fluxo energético, nós temos sempre um elemento que é debilitado e outro que sai vencedor nessa relação ou que é alimentado. No nosso exemplo, o 3, a madeira, alimenta o 9, o fogo, que alimenta o 8, a terra. Portanto, o 3 é a estrela mais debilitada da configuração e o 8 é a estrela mais energizada. É como se todo o fluxo energético tendesse para o 8. Isso gera uma análise totalmente diferente se nós estamos falando de um cômodo usado como dormitório, como um uso yin, ou um cômodo utilizado como um uso yang, por exemplo, um escritório, uma porta de entrada. É preciso levar em conta na análise, ao mesmo tempo, o significado de cada uma das estrelas, o fluxo da energia e quem é o anfitrião e quem é o hóspede.
Vamos imaginar que nós estamos analisando essa combinação com uso in, ou seja, ela está localizada num quarto ou alguma coisa assim. Nós podemos dizer que as pessoas geram as oportunidades que geram a prosperidade. Esse é o fluxo da energia e isso não muda, qualquer que seja o uso dado para o cômodo. Se o uso for in, nós podemos dizer que nós temos um desgaste das pessoas para gerar oportunidades de ganhar mais dinheiro. Como o 3 significa competitividade, disputa, briga, nós podemos dizer que as pessoas se envolvem em muita competitividade, para gerar oportunidades de maiores lucros. O 3 aqui está trazendo a competitividade, a disputa, a briga, envolvendo as pessoas porque está posicionado no dragão da montanha. Mas nós também podemos utilizar o significado do 9. Então, nós temos competitividade, competição, disputas que geram oportunidades. Essas oportunidades relativas ao 9 podem ser oportunidades de sucesso, oportunidades de fama, oportunidades de aparecer na mídia ou qualquer outro significado que o 9 tenha. Nós podemos dizer, então, que uma pessoa que usa esse cômodo de forma in, disputa, briga, compete pela oportunidade de se tornar ou tornar o seu produto ou tornar o que quer que seja conhecido e dessa forma gerar lucro. Uma recomendação que deveria ser dada a essa pessoa, já que o lucro, o ganho, a prosperidade vem das oportunidades que são criadas por ela própria, é que ela não espere que as oportunidades aconteçam, que ela vá atrás de criá-las, brigue por elas. E que a propaganda pode fazer com que ela ganhe mais dinheiro, ou que se tornar conhecido pode fazer com que ela ganhe mais dinheiro. Qualquer coisa relativa ao 9, à fama, ao conhecimento e ao sucesso trará mais prosperidade. Vocês viram que nós partimos da estrela montanha e direcionamos a análise para o dragão de água. Se nós quisermos saber que tipo de problemas essa pessoa pode enfrentar, nós diríamos desgaste, competitividade, estresse. O 3, nesse momento, é utilizável. Ele é mais favorável para as pessoas que são compatíveis com ele. De qualquer forma, que tipo de problemas físicos nós poderíamos imaginar com um 3 na montanha sendo desgastado por um 9? Nós podemos ter dificuldades digestivas, inflamações ou qualquer coisa que aumente o fogo. Então, quando nós dizemos inflamações, febres, são em função do aumento do fogo. Como o 3 representa a madeira, nós podemos imaginar dificuldades digestivas, excesso de acidez. De qualquer forma, como o 3 é utilizável, os problemas relativos a quem dormisse nesse local não seriam grandes, seriam pequenos inconvenientes. Como
O 3 representa o fígado e o 9 representa os olhos, o sangue. Nós podemos ter dor de cabeça, congestão do fígado. Claro, somente em momentos em que essa potencialidade for ativada. Esse é um cômodo basicamente utilizável quando nós estamos falando de um uso yin. Ele é um cômodo muito favorável para um uso yang, mas somente razoável para um uso yin. Como o 3 também significa processos, nós podemos ter ganho vindo através de processos, da elucidação de processos. Não se esqueçam que 3 e 8 são uma combinação do retu e que, portanto, essa combinação deve ser analisada com cuidado dependendo da localização em que ela se encontra. Claro que as combinações condicionais têm um peso muito mais determinante quando envolvem a zona da fachada. De qualquer forma, mesmo não envolvendo a fachada, essa combinação tem que ser analisada de uma forma a levar em conta a direção na qual ela se encontra. Qual é a diferença dessa combinação se o uso for yang ou se o uso for yin? Se o uso for yin, nós temos competitividade, briga que desgastam a pessoa tem que batalhar, criar oportunidades de aparecer para poder gerar lucros. Já quando nós estamos falando de um uso yang, nós temos uma combinação muito mais favorável e nós podemos dizer que esse lucro e essas oportunidades surgem da mesma forma. Mas nessa possibilidade não existe o desgaste das pessoas. A diferença é que quando essa configuração está na montanha, as pessoas se desgastam. Quando essa configuração tem um uso yin, as pessoas se desgastam. Porque eu deveria estar valorizando a estrela montanha e, pelo contrário, é ela quem está energizando a água. Então, as pessoas se desgastam para gerar oportunidades de ganho. Já quando esse cômodo tem um uso yang, pelo contrário, são as próprias pessoas, claro, que criam as oportunidades de gerar o ganho, mas não existe o desgaste. Continua existindo a competitividade, a necessidade de propaganda, mas como o fluxo é natural para a prosperidade, não existe um desgaste das pessoas nisso. Se nós pensarmos que a energia segue preferencialmente o fluxo da geração, quando nós temos uma combinação onde as duas estrelas são ruins, por exemplo, o 2 e o 3, durante o período 7, as recomendações para a cura dessa estrela eram fogo e metal. Por que isso? Reparem que nós temos uma madeira, o 3, atacando, controlando, destruindo uma terra, o 2. O que gera muita disputa, desentendimento, conflitos em geral. Essa é a combinação que é chamada de chute do búfalo. Quando nós colocamos fogo para debilitar o 3, nós estaremos fortificando o 2, já que o fogo alimenta a terra. E com isso trazendo doença para o local. Mas se nós colocarmos metal também, nesse caso nós debilitaremos o 2 e amenizaremos o problema.
Então, nós colocamos o fogo para debilitar o 3 e o metal para debilitar o 2. Lógico que essa não era uma cura. Imaginem o seguinte, quando eu tenho um 3 na montanha, um 2 na água, por exemplo, a cura não poderia ser, nesse caso, durante o período 7, em que as duas estrelas eram desfavoráveis. A cura não poderia ser nem parada, já que daria estabilidade ao 3, nem em movimento, já que daria mais força ao 2. Portanto, somente nesse caso, quando eu não posso pôr uma cura nem em movimento, nem em parada, e as duas estrelas são desfavoráveis, eu utilizo dois elementos para tentar criar um fluxo de energia e, com isso, debilitar um pouco as duas estrelas. Como entre o 3 e o 2, o 3 é menos desfavorável do que o 2, dependendo do posicionamento onde ele estava durante o período 7, nós colocávamos os objetos parados ou em movimento, dependendo da sua posição. Quando o 3 estava na posição montanha, nós colocávamos objetos parados. Quando ele estava na posição água, nós colocávamos objetos em movimento. Mas e agora, durante o período 8? Qual é a melhor cura para essa mesma combinação? 3 na montanha, 2 na água. Hoje o 3 é uma estrela utilizável, o 2 é uma estrela desfavorável. Nós precisamos ter em mente, em primeiro lugar, nós queremos debilitar ao mesmo tempo o 3 e o 2. O 3 é uma estrela, nesse momento, utilizável. E, portanto, em algumas situações, nós até podemos dar uma certa estabilidade a ele, dependendo do posicionamento em que ele se encontra, do tipo de uso do cômodo, da estrela que está associada a ele, etc. Como nós já vimos, quando nós queremos debilitar o 3, a melhor possibilidade é o metal, que ao mesmo tempo controla a madeira e faz com que o fogo se debilite para controlá-la. Da mesma forma, quando nós queremos diminuir a força do 2, a melhor solução também é o metal, porque ele ao mesmo tempo controla a madeira e debilita a terra. Nós veremos na próxima aula qual é o tipo de metal específico, qual é o tipo de madeira específico, ou seja, que tipo de curas específicas são utilizadas para cada uma das estrelas, dependendo do trigrama que é associado a elas. A cura, nesse caso, depende totalmente de qual é a estrela-tempo. De qualquer forma, o metal pode ao mesmo tempo debilitar o 3 e o 2, e como o 3 está utilizável no momento, o metal parado pode, apesar de dar uma certa estabilidade ao 3, diminuir a força do 2 e com isso ser utilizável nesse cômodo, dependendo, é claro, da estrela-tempo e do tipo do uso que é dado ao local. Lógico que o ideal seria que houvesse um caminho entre o local onde está a combinação ruim e a estrela proeminente do período. Mas na impossibilidade de usar a cura ideal, o fluxo dos 5 elementos entre as estrelas pode ser utilizado para debilitar as estrelas desfavoráveis. Ou o fluxo dos 5 elementos entre as estrelas e aquilo que está sendo acrescentado
também pode ser utilizado. Normalmente, nós podemos acrescentar alguma coisa que possa levar a energia de uma estrela ruim para uma estrela boa. E nesse caso, nós dizemos que o bom está usando o ruim de forma favorável. Por exemplo, o 3 é utilizável nesse momento. Ele é uma estrela de briga, de competitividade, de processo, de disputa. Como pode o 8 utilizar essa estrela de forma favorável? O 8 é uma estrela mais pacata, menos briguenta, mas quando as características do 3 são transmitidas para o 8 através do fogo, o 8 fica mais competitivo, tem uma postura mais yang na forma de ganhar dinheiro. Esse fogo tanto pode ser uma outra estrela, como no caso aqui a estrela 9, como o fogo que é acrescentado àquele local. Claro que o ideal é a energia da própria estrela, porque quando existe o fogo vindo da própria estrela, o 8 não receberá somente as características do 3, mas receberá também as características do 9. E nesse caso, além de ficar mais competitivo, ele também fica mais visível, ele se mostra melhor e ele ganha dinheiro por conta dessa capacidade de demonstrar suas características e os seus dons. A diferença entre acrescentar fogo, porque ele não está presente nessa combinação 3 e 8, é que, nesse caso, o 8 receberá apenas as características do 3. Então, ele não vai ter melhor capacidade de demonstrar as suas características, ele não vai ficar mais visível, nem mais iluminado quando nós colocamos fogo aqui. Ele apenas se torna mais competitivo. Já quando esse fogo vem de uma estrela 9, pelo contrário, ele acrescenta as características de sucesso e de celebridade associadas a essa estrela. E, portanto, ele ficará não só mais competitivo, como também mais célebre. Por isso, é muito importante que na análise de estrelas voadoras nós verifiquemos qual é o caminho que a energia percorre entre as estrelas. Muitas vezes, esse caminho não é um caminho de geração, também pode ser um caminho de controle. O que nós estamos dizendo é que qual é a ordem de preferência desse caminho? Em primeiro lugar, a geração. Em segundo lugar, o controle. Sempre que uma estrela tem a possibilidade de gerar uma outra, ela gerará essa outra ao invés de controlar uma terceira. Tenham em mente que ao escolher uma cura, vocês não estão curando uma estrela, apenas redirecionando o Ki de uma estrela para outra ou debilitando o Ki dessa estrela. A única coisa que um objeto acrescentado num local pode fazer é levar o Ki de uma estrela para outra ou debilitar o Ki de uma estrela. Ele não pode curar, entre aspas, alguma coisa. A prioridade em termos de cura é sempre dar montanha, ou seja, estabilidade para o bom dragão da montanha. Quando eu tenho uma estrela favorável no dragão da montanha e o uso desse cômodo é Yin, eu preciso necessariamente redirecionar o fluxo da energia de forma a favorecer a montanha. Quando isso não é possível, eu tenho no mínimo que favorecer a estrela
montanha para que ela possa continuar gerando outra coisa. Muitas vezes o fluxo da energia não é possível que eu direcione esse fluxo para a montanha. E nesse caso, eu vou apenas reforçar o dragão da montanha para que ele possa continuar gerando outras estrelas na configuração. O mesmo deve ser feito em relação ao dragão de água. Se a estrela que eu quero favorecer está posicionada no dragão da água, eu deveria tentar redirecionar a energia para que todo o fluxo energético fortificasse essa estrela. Como ela está posicionada na posição água, o objeto acrescentado aí deveria ser móvel para, ao mesmo tempo, favorecer o fluxo da energia e o posicionamento da estrela, independente do seu elemento. Qualquer outra coisa acrescentada num local sem o objetivo de direcionar esse fluxo da energia da melhor maneira possível, ou de direcionar o fluxo de uma estrela para outra, é uma cura secundária, de menor importância. Na análise, é preciso verificar se nós estamos falando de estrela-água e se ela é favorável. Se ela for favorável e nós a utilizamos, nós propiciamos o ganho financeiro, a prosperidade. Antes de nós fazermos a nossa pausa para dúvidas, houve uma questão na última aula sobre se como o metal era a melhor cura para debilitar o 3, se na combinação 3-8 nós colocaríamos ou não fogo. Eu acredito que a partir da explicação de hoje, essa dúvida já foi sanada. Na realidade, quando nós dizemos que o metal é a melhor cura para o 3, é falando em termos dessa estrela isoladamente. Quando nós temos um 3 e um 8, claro que a melhor cura, nesse caso, reparem que nós não estamos nos referindo a uma terceira estrela, nós nem sabemos qual é essa terceira estrela. Somente levando em conta duas estrelas, 3 e 8, a melhor cura, nesse caso, seria o acréscimo de fogo, já que dessa forma o fogo poderia levar as características do 3 para o 8 de forma favorável, ou seja, o 8 poderia usar de forma favorável as características do 3, mesmo que essas não fossem tão favoráveis assim. Lógico que se o fogo vai ou não ser colocado aqui depende de qual é a estrela-tempo. No caso, por exemplo, do nosso exemplo, em que o tempo é um 9, não há necessidade do acréscimo do fogo, já que o fogo já existe como uma estrela e, portanto, não precisa ser colocado. Além de observar o fluxo da estrela, é preciso ainda que nós compreendamos que o fogo é a melhor cura quando nós queremos levar a energia do 3 para o 8. Mas também é possível que nós queiramos levar a energia da água para a montanha. O que não é o caso aqui, mas também pode ser necessário inverter o fluxo energético acrescentando uma outra cura dependendo de qual é a estrela-tempo.